queria te perguntar antes disso, como que você chegou no digital? Show. Como é que foi isso? Você estava na faculdade e conheceu o digital? Como é que foi? O, tudo começou, na verdade, na questão do design, por uma brincadeira do meu pai. Hum, Ele me deu uma foto de uma prima minha e falou: Meu, você consegue emagrecer ela um pouco? Meu pai gosta de caçoar um pouco, né, os meus primos. E aí ele me deu essa foto, eu consegui fazer e eu achei, caraca, que demais, sabe? Eu fiquei muito impressionado. Falei: Meu, o que eu fiz aqui? E eu só rastei uns negócios, sabe? Sem saber quantos anos nada. você tinha, Eu tinha mais uns ou 13 menos? anos, eu acho, Uhum. por E aí. aí? E aí eu achei legal demais, sabe? E aí eu comecei a fazer umas montagens, super porco, algo igual que todo mundo faz no Paint, assim. Mas comecei a cada vez mais ter paixão por isso. E aí ao longo da minha vida eu fui sempre tendo um link, né? Eu comentei agora há pouco que na empresa de metais estampados que eu trabalhei, eu fazia a gestão do programa de ideias, mas eu também tinha um lado onde eu dava muito suporte para o RH da empresa. Então, ficava muito em mim, às vezes, a questão do endomarketing da empresa. Então, eu fazia Uhum. algumas artezinhas do tipo os aniversariantes do mês, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, na faculdade, Hum. isso se fortaleceu ainda mais. Por quê? Porque eu entrei na Atlética da engenharia, né? E eu fui diretor de marketing durante uns 2, 3 anos. E ali dentro eu comecei isso em 2014, tá? Eu comecei a ter um contato um pouquinho maior, apesar de muito frio, com o marketing. Então, assim, eu fazia, naquela época, em 2014, 15, alguns posts impulsionados no Facebook, mas assim, de clica no Hum. botão e vê o que que sai, Mas né? era uma época que o nível de resultado era assustador, né? Os Mas, impulsionamentos, era assustador. O lead, centavos, assim. eu clicava naquele botãozinho, eu contava pra galera depois, meu, teve X mil alcances. A gente nem sabia o que era, e todo mundo ficava, caramba, que absurdo, sabe? Assim. Tipo, isso não quer dizer nada, mas enfim, é, foi o comecinho, né? Então, assim, eu comecei a ter um pouco de contato maior, fazia muitas artes, então desenvolvi bastante questão de design, né? Olhando hoje para trás, eu vejo que eu comecei a mexer um pouco com copy, porque eu fazia os textos descritivos das postagens, né, das festas, por exemplo. E então foi o comecinho desse meu contato com o marketing. Uhum. E aí? Aí, qual foi a transição do comecinho desse contato para o que você faz hoje? Tá? Teve mudou um pouquinho, né, a engrenagem durante esse caminho. Quando eu estava no fim já da faculdade, isso em 2018, eu fui convidado pelo pai de uma amiga, a ajudar ele a levantar uma startup aqui em São Paulo, na capital, né? Ele me convidou por quê? Exatamente por esse trabalho que a gente fazia dentro da Atlética. Uma das coisas que a gente fez foi criar um álbum de figurinhas dos atletas da engenharia, né? E ficou muito bom, cara, de verdade. Ficou nível Panini, assim, sabe? Copa do Entendi. Mundo, álbum, só que dos alunos, né? Então foi um negócio que fez muito sucesso na faculdade naquela época. Uhum. E ele é um grande empresário e ele que ajudou a gente a imprimir esse álbum de fato e fazer ele se tornar realidade. Eu só fiz a questão do design, né, etc. Ele ajudou bastante. Ele gostou muito do resultado e aí quando ele resolveu criar essa startup na área de trade marketing, ele me convidou para ajudar. Uhum. E eu topei, né? Eu tava terminando a faculdade ali. Foi uma época onde que eu tive que escolher entre seguir, vamos dizer assim, para uma empresa mais tradicional, como a grande maioria faz, né? Trabalhar numa Ambev da vida, bancos, né? Os bancos Uhum. contratam muito engenheiros, por exemplo, tenho muitos amigos que trabalham em banco. Ou eu poderia escolher por uma empresa estava começando e eu sempre tive o quê de empreender dentro de mim, né?
Inclusive, ainda durante a faculdade, né, além dessas questões de ter feito parte da Atlética, eu tentei empreender 2 vezes durante a faculdade com alguns amigos e fali as 2 vezes. A primeira foi, a gente tentou montar uma agência de eventos barra formatura. A gente Uhum. viu que não tinha ali na cidade uma empresa que fizesse isso de forma eficiente, né? E a faculdade é nova, o campus é novo, ele está em expansão, então a gente tinha visto essa oportunidade. A gente tentou montar, mas acabou não dando certo. Eu acho que um pouco porque eram 5 pessoas, se não me engano, e nós 5 éramos muito parecidos em habilidades. Habilidades. Uhum. Então, eu acho que assim, no fim eram 5 que tinham a mesma habilidade, e aí precisava de alguém com um pouco mais de destreza para negociar, não tinha, enfim, não deu certo. Acaba que quando você vai montar uma sociedade, você tem que pensar em habilidades complementares, né? O nosso primeiro nível de pensamento leva para querer pessoas muito parecidas com a gente, mas se a gente pensar um pouco mais profundamente, a gente consegue entender que faz mais sentido nível de habilidades complementares do que pessoas iguais. Sim, você tem que buscar ter no outro que você não tem, né? As pessoas têm habilidades específicas. Tipo, o segredo é você reunir isso, né, num time para ter sucesso. E a gente não conseguiu isso, né? Enfim, essa foi a primeira. A segunda foi a gente montou uma aceleradora de pequenos negócios. Hum, Eu mais 3 pessoas, pessoas fenomenais, né? Inclusive, mas também acabou não dando certo porque eu julgo talvez um pouco do modelo de negócio em si. O objetivo era a gente poder auxiliar pequenos negócios, então padarias locais, a gente ia, tentava entender o negócio, tentar montar um modelo de negócio melhor, formular, ajudar ela a montar um fluxo de caixa, né? Mas isso não tem poder de expansão, né? Então a gente hum. até fez um caixa ali. Prestação de serviço, consultoria, que intrinsecamente ou na natureza do negócio não tem escala. É, exatamente. E aí meio que juntou, meio nessa época também, né, de 2018, que a gente estava começando a sair da faculdade, o fluxo normal de você ir buscar estágio, então acabou que casando na mesma época e acabou também finalizando isso daí. E aí, né, voltando então à história, eu aceitei essa proposta e vim para São Paulo, vim morar em São Paulo, na capital, sair da cidadezinha do interior. E aqui eu acho que foi quando as coisas começaram a mudar bastante, né? Acho que fazer parte de um negócio que está começando, eu acho que foi a melhor decisão da minha vida, Tá, mas peraí, porque qual que era o negócio mesmo? É essa aceleradora de empresa? não, e isso era o que a gente tentou fazer, né? Ah, tá. Aqui em São Paulo é uma startup de trade marketing. Então hoje ela expandiu mais, né, as suas frentes. Eles têm uma frente em IoT, então eles fazem a gestão de ativos de grandes companhias, então geladeiras, chopeiras, tudo isso eles fazem a gestão. Eles têm também a parte de digital signage, então eles controlam as mídias digitais que estão, né, em PDVs do Brasil. E além disso, também tem um aplicativo que é como tudo começou, né? Eu vim para cá para poder ajudar na criação desse aplicativo. Então, o primeiro MVP eu que fiz, né? Usando programação em bloco mesmo, para a gente validar essa ideia, né? Então, o negócio, basicamente, ele foi criado em cima de uma demanda que o CEO, né, já possuía. Ele já atua, né, há mais de 30 anos nesse mercado de trade marketing, ao lado de grandes companhias, mesmo multinacionais do Brasil, só que ajudando na entrega de impressos, né? Então, cartazete, essas coisas, a área Uhum. gráfica domina muito. E aí ele queria, nessa época,
viu essa oportunidade de entregar mais para o cliente, de estar um pouco mais perto da área tecnológica. E aí o comecinho foi um aplicativo. A ideia era poder dar ao gerente nacional de trade marketing, né, de determinada empresa, uma visão de como está as entregas desses materiais nos seus CDDs a nível Brasil, né? Então, qual material que vai ser entregue no CDD X, quando, quanto vai ser entregue, né? Era poder dar essa visão um pouco maior para eles. E aí eu comecei a construir isso ali, né? Um pouco na CDD, mão, Centro de Distribuição, né? centro de distribuição. Isso. Uhum. E aí a gente foi fazendo, né? A gente fez, eu criei esse MVP, a gente validou, Uhum. o cliente gostou muito. E a partir disso as coisas começaram a acontecer. A gente foi atrás de uma empresa de fato daí, de desenvolvimento, para poder transformar isso agora de fato, né? O MVP validado no aplicativo de fato. E as coisas foram acontecendo, acontecendo. Contratamos mais pessoas, né? Enfim, eu acho que essa experiência que eu tive de participar de um negócio do absoluto zero até ficar bem consolidado, eu acho que é algo que é, é uma experiência que me agregou muito, né? Porque eu literalmente éramos em dois, três no começo. Quando eu saí, eu acho que já eram 16, né? Então apesar de ter acabado de sair da faculdade, eu fiz muitas entrevistas com pessoas muito mais experientes do que eu. Eu participei ativamente da contratação de pessoas, eu negociei com pessoas dentro do Brasil, eu viajei para fora para negociar com pessoas de fora, Uhum. tinha um bom contato com pessoas da China, por exemplo, também. E o CEO, né, da empresa, ele é um vendedor clássico e um daqueles vendedores muito bons, né? Que tem muita Isso lábia, faz muita diferença, né? muita Muita diferença, cara. diferença. O nome dele é Marcos Delfino Uhum. e eu sou muito grato a ele. Aprendi muito com ele e acho que foi aí, Jorge, durante esse processo, na verdade, né? De 2 anos, 2 anos e pouco, eu comecei a entender o que eu tinha que fazer e como fazer para ter um sucesso, sabe? Foi nesse momento que eu comecei a entender um pouco mais de alguns conceitos sobre, por exemplo, vendas. Você acha que ali você teve um mentor, então? Tive um mentor, com certeza, e até um segundo pai, eu posso dizer. É Uhum. um profissional excepcional, me ensinou muito. E essa Isso eu acho que figura fez de ter muita um diferença. mentor faz muita diferença, que você acabou de falar agora. Quais foram as principais diferenças que ter esse mentor fizeram para você naquela época? Eu acho que muito sobre lidar com pessoas e com problemas, sabe? Uhum. Ele faz isso como ninguém, na verdade. Ele consegue sentar no meio do caos ali de uma mesa onde todos os clientes vão te metralhar e ele consegue sair disso tranquilo e ainda vender mais coisas, sabe? Uhum. É um nível de habilidade que, assim, é muito fora da casinha, né? Tem experiência, muita experiência. E isso, cara, me agregou muito valor, sabe? Só o fato de participar com ele nas reuniões, apesar de nem não falar nada, mas ficar lá ouvindo e ver a dinâmica da coisa, isso me agregou demais, sabe? A como negociar, a como atender bem um cliente, principalmente, sabe? Que é algo que a gente tenta, eu tento passar para o pessoal aqui hoje.